Vamos lá, sobre educação financeira, vamos direto ao ponto novamente, como sem enrolação. Dá aí o like, acerta o sininho e vamos para o conteúdo. Você tem que entender que quando você começa a aprender sobre educação financeira, você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que começar a mudar seu ambiente, porque nós já sabemos, você já leu provavelmente, que o ambiente influencia o ser humano. Então, se você está em um ambiente onde não está sendo propício a se falar sobre isso, ou como ter uma educação, ou simplesmente poder ter uma abertura para falar sobre isso, sem falar, que isso é difícil, que não sei o que, que não dá. Então você precisa simplesmente estabelecer. Você tem que entender que ambiente significa o quê? Ambiente não é somente seu ambiente físico, locais onde há pessoas, mas pessoas em si, porque pessoas específicas são ambientes, livros são ambientes, e até o algoritmo que você alimenta dentro do suas redes sociais, ela também é um ambiente. Porque a partir do momento que você alimenta um ambiente que seja positivo para você, propício ao seu aprendizado, claro que você vai aprender. Mas se tiver um ambiente que vai dificultar o seu aprendizado, vai ser um pouco mais difícil. E por que isso é tão importante? Porque você tem que entender que você pode ficar inseguro, principalmente nas fases iniciais, porque você não sabe. Então você tem que conversar com pessoas que possam ter uma mente um pouco mais esclarecidas e não uma mente fechada, dizendo, isso aí vai dar errado, isso aí não sei o que, isso aí é balela, não sei o que. Bem, se a pessoa não tá fazendo nada e ela não tá indo atrás daquilo que ela quer, por que você acha que ela é uma boa pessoa para você ouvir um conselho? Já parou pra pensar nisso? Que muitas vezes nós podemos acabar dando ouvidos para as pessoas erradas, que são pessoas que não estão fazendo o que você quer fazer. Às vezes não estão indo atrás de conhecimento, não estão indo testar, porque, querendo ou não, o momento que você começar a testar e começar a fazer e começar a ver que tá dando certo, não tem o fato, não tem como você, tipo, outra pessoa que não tem nada a ver com a sua vida, não paga suas contas, não tá ali, entende? Pra você crescer e vai estar falando algo que você tá buscando fazer, então tem algo estranho aí nessa dinâmica. Então, estabelecer seus ambientes, isso é muito importante. Muitas das pessoas têm problemas de dizer não. Quando você começar a aprender educação financeira, você vai aprender a falar muito não. Não, eu não vou fazer isso aí porque isso aí não é minha prioridade. Não, porque isso aqui não tá alinhado com o que eu quero. Não, eu não vou fazer essa só porque você quer. Eu vou fazer porque o que vai ser melhor para mim. E sim, vão ter pessoas que vão afastar de você porque não vão aceitar o seu crescimento. E essa é a parte difícil em qualquer, acho que, área de aprendizado quando relaciona com coisas que você começa a mudar a sua vida. Porque as pessoas que são mais próximas de você às vezes não vão aceitar a sua mudança, porque elas não estão mudando, mas você está indo buscar a sua mudança. E a partir do momento que você vai fazendo, buscando esses ambientes de início, normalmente o que acontece, faça em silêncio. Faça em silêncio até vocês conseguirem os resultados. Ou fale e aí seja bem maluco de ir atrás e eu vou fazer isso aqui, pronto, acabou, não quero saber. Você pode achar, mas se você tem essa clareza sobre esse jeito de lidar com a situação, depende de pessoa para pessoas. Então, pessoas que são um pouco mais inseguras, entendeu? Um pouco assim que às vezes duvidam ainda da sua própria capacidade, você vai ter que começar a se curar, a conseguir pequenos resultados que vão te criar uma certa confiança para poder avançar dessa maneira. Mas tem pessoas que já não precisam disso. Então isso é pessoa para pessoa. Mas o fator essencial é você tem que cuidar do seu ambiente. Ambiente ambiente pode não definir, mas ele influencia. Ele não determina, mas ele influencia muito. Então, você entender que você tem que estabelecer um ambiente positivo para o seu crescimento é um passo essencial para qualquer área que você queira se desenvolver bem. Não somente finanças. Às vezes a sua mentalidade, às vezes sua saúde, às vezes seus negócios, marketing, tudo isso aí. Você tem que estar em locais com pessoas que estão tendo essa mentalidade, essa forma de pensar de crescimento. A partir do momento que você começa
entrar em contato com isso, você vai ver pessoas abundantes. Pessoas que não vão ficar ressentidas por você estar crescendo, não vão ficar com inveja de você estar conseguindo seus resultados. Não, vai ser um cara assim, porra, da hora, cara. Isso é da hora que tu tá crescendo, cara. E isso eu acho muito da hora, eu admiro isso. E eu tô crescendo também. Eu quero que a gente cresça junto. E isso vai existir. Eu acho que na raça, na história da humanidade sempre vai existir grupos de pessoas assim, mas também vai existir sempre o polo oposto. São pessoas que às vezes entram no vitimismo, entram na ideia de, isso não é pra mim, certo, mas isso não é pra eles, mas não precisa ser pra ser o que é pra você. E eu sei, você tem que definir isso aí porque uma das dos fatores que acontece é que se você tá insegura e você não se afasta dessas pessoas, às vezes você traz padrões mentais, hábitos mentais do passado de alguém que você não é mais, porque você está se tornando uma outra pessoa. Então, a partir do momento que você vai se tornando uma pessoa diferente do que você é, e as pessoas às vezes não estão acostumadas com essa dinâmica, porque você começou a estabelecer limites claros sobre o que as pessoas podem e não podem falar na sua vida. E segundo, o que elas falam na sua vida não começa mais a afetar você. Porque a partir do momento que você começa a fazer as coisas que você realmente quer e é íntegro com seus valores, você vai transparecer uma verdade que às vezes é tão autêntica que você vai, não sei, de alguma forma mostra uma luz, mais um brilho no olhar, um jeito diferente, e as pessoas sentem isso. Então, hum, se envolva em ambientes positivos para você. Ambientes que forcem você a ser uma pessoa, uma versão melhor de si mesmo. Não necessariamente que você, digamos, entende? Não necessariamente que você é uma má pessoa. Às vezes você está num processo de aprendizado, mas, como eu falei, você tem que entender o ambiente. Às vezes é um ambiente realmente, às vezes é um pensamento, vozes de pessoas que falaram coisas para você e você acreditou. E você construiu uma narrativa baseada naquilo e você criou sua identidade. E aí a gente chama de ego, né? E esse ego, às vezes, a gente pode achar que o ego é bom. Não, mas você tem que entender que essa construção da sua identidade, se ela é baseada em coisas que são pensadas de outras pessoas, e não necessariamente da sua própria experiência vivida e digerida do ponto de você conseguir trazer coisas benéficas sobre você mesmo e trazer essa confiança da sua própria habilidade de ter lidado com as situações, consegue entender? Então, cara, foque nisso aí, ambiente. Ambiente é um negócio que você precisa realmente cuidar. Agora vamos aos 5 pontos do seu ambiente. Primeiro, lugares, realmente lugares. Você vai ver lugares que vão ter pessoas que sempre vão estar em escassez, vão estar brigando, vão estar. Se afaste desses lugares. Afaste-se um pouquinho. Principalmente de início, às vezes você pode não estar percebendo, mas a partir do momento que você se afasta, você consegue respirar. E aí começar a ver outros ares que não são os ares que você está acostumado. Principalmente se você cresceu em um ambiente um pouco mais hostil. O segundo é, defina ambientes positivos. Você tem que ver pessoas que realmente. Coisas que você quer fazer, pessoas que meio que você admira, e você vai perguntar para essas pessoas, ou pesquisar o que essas pessoas fazem, como é o ambiente delas, e você vai começar a notar pequenas mudanças de como as pessoas pensam. Podem parecer estranho, mas se você não tem essa distinção de que existe essa forma de analisar, mesmo que a gente tenha na internet hoje, tem muita pessoa que fala sobre isso, precisa ter uma experiência real com isso. Se você não tem uma experiência real com isso, vai parecer que, tipo, isso é besteira, mas não é. Isso é muito, muito, muito importante para essa sua mudança. E depois que você entender tudo isso, você tem que ter que pessoas são ambiente. Uma pessoa que tem uma mentalidade boa, que tem hábitos positivos, que tem coisas que estão levando ela para construir aquelas. Você vai sentir algo diferente, você vai sentir um pensamento, você vai ser contagiado por isso, se você aceitar. Porque você tem que aceitar a mudança. Porque a mudança ela não é tipo assim, eu vou me forçar a mudar. Não, você tem que aceitar a mudança. E isso vai exigir pequenos sacrifícios ao longo do tempo. O sacrifício de deixar de reclamar, deixar de entrar em vitimismo, deixar de
de achar que não tem recurso e correr atrás, ser mais proativo, deixar de parar de se mover. Então, são coisas que você realmente vai ter que deixar. E esses sacrifícios vão te permitir, é o pagamento que você vai ter para se tornar algo diferente do que você é hoje. Então, você entendeu? Ambiente, pessoas são ambientes, lugares são ambientes, livros são ambientes. Querendo ou não, um livro ele é o pensamento de alguém que às vezes foi muito mais inteligente que você em uma área específica, conseguiu um aprendizado de anos e passou em um pequeno espaço de tempo sem você precisar necessariamente estar sofrendo as mesmas quedas. Mas você vai cair ainda assim, porque faz parte do aprendizado. Você vai cair para se levantar. Ninguém nasceu correndo. Ninguém nasceu aprendendo a andar. Ninguém nasceu. Você entende? Você tem que entender que você vai ter que aprender a andar dentro dessa habilidade que você vai definir. Nesse caso, pode ser educação financeira, pode ser marketing, pode ser negócio. Você vai aprender a andar. E aí, depois disso, depois de livros, você vai buscar realmente lugares, outras pessoas, frequências diferentes que você vive. E esse aí que dá trabalho. Você pode encurtar investindo, realmente investindo para poder estar nesses ambientes. Você pode estar investindo tempo para ir buscar pessoas, mas para isso você vai ter que saber ser autêntico. E para isso, às vezes, você tem que realmente se livrar dos ambientes, porque se um ambiente não permite você ser autêntico, como você vai se ligar ou permitir que você faça as coisas do jeito que você é, sem tanta dificuldade? As dificuldades vão existir, mas, como eu falei, às vezes você tem que apenas. Faltou uma parte aqui, uma das coisas do ambiente, uma edição. Uma das partes que falta sobre o ambiente é nada mais do que o algoritmo das suas redes sociais. Se você está querendo utilizar o algoritmo ao seu favor, você tem que fazer de forma consciente para que você siga pessoas, curta conteúdos e passe mais tempo vendo coisas que vão trazer o conhecimento, o aprendizado, a sabedoria para você de forma mais rápida. Então, o algoritmo, você vai treinar o seu algoritmo a te entregar coisas que são benéficas. Então, eu recomendo que você abra um Instagram, um TikTok, se você utilizar, e saber utilizar de maneira de que, beleza, esse TikTok, esse Instagram eu vou usar para este propósito. Pegar referências, pegar pessoas que eu possa utilizar como referência de aprendizado, pegar fontes de informação que sejam úteis para mim dentro dessa área, pegar fontes de inspiração de ideias. Então você vai simplesmente dar like nessas coisas, e não necessariamente falando algo que você quer ouvir. Você precisa de conhecimentos que vão dizer assim, beleza, ó, seguinte, você tem que fazer isso aqui, você tem que sair disso aqui, beleza, ó, entendo que você, eu tô falando meu marketing aqui para você se sintonizar com isso, mas você sempre tem que buscar coisas que estão te dando soluções. A partir do momento que você busca as soluções, sua mente vai começar a ser treinada a focar nas soluções. Porque às vezes há uma solução para um problema que você tem hoje que alguém já resolveu. E às vezes isso está na internet. Você pode apenas pegar, e não é necessariamente tipo, nossa, eu tenho que fazer um negócio. Não. Você viu a solução, beleza. Peguei, copiei, aprendi, internalizei para mim, entreguei da forma que eu entendi, da forma que eu sou. Mas, claro, depende da área. Ir lá e resolver o problema. Acabou. Você resolveu algo porque uma pessoa te mostrou uma solução diferente do que você tinha pensado. Então, essa é a última parte. Espero que tenha sido útil para vocês. Tô indo. Fui.